A palavra nascimento é geralmente utilizada para designar o início da vida fora do útero. Entretanto, também é utilizada simbolicamente para o processo que vai da concepção até o início da vida fora do útero. Neste canal, aparece com os dois significados, depende do contexto. Antes do primeiro organismo capaz de se reproduzir, pode ter existido forma de vida que faleceu sem se reproduzir. A primeira reprodução, que foi por divisão celular, surge obviamente antes de o ser que a fez morrer. A da tela é por mitose, e a primeira pode ter sido por fissão binária. Supondo que exista renascimento, quando surgiu? Quais foram os desafios que mais contribuíram para o seu desenvolvimento? Clima? Vírus? Seres vivos aquáticos foram os primeiros a renascer? E as plantas renascem? Boas perguntas. A hipótese do vírus primeiro propõe que formas virais primitivas, baseadas em RNA, existiram antes das células completas. Seres vivos aquáticos primitivos já enfrentavam vírus. Talvez tenhamos uma continuidade parecida com uma que se concebe que a planária tem. Se desconsiderarmos alguns fatores internos e fatores externos, como predadores, por exemplo, algumas espécies de planárias podem viver indeterminadamente. Geralmente as planárias falecem por causa desses fatores. Essa linha da planária representa o potencial, principalmente da que tem característica assexuada. Planárias possuem notável capacidade de regeneração, podendo reconstruir um organismo completo a partir de fragmentos mínimos do corpo. Ao contrário das células da maioria dos animais, a maioria das células no corpo de uma planária pode agir como células-tronco. Se uma planária for cortada ao meio entre a cabeça e a cauda, a metade da cauda cresce uma cabeça e a metade da cabeça cresce uma cauda. Falamos algo sobre pesquisas com seres vivos na descrição do vídeo sobre Ivan Pavlov. Talvez tenhamos tal continuidade e regeneração e aconteçam através de renascimentos. Esses espaços que há na linha do ser humano não representam tempo. Se há renascimento, talvez o espermatozoide que iniciará o novo nascimento vá exatamente no momento da morte. Talvez isso esteja em conexão acausal, se isso houver. O início de um clone criado em laboratório é renascimento que está em conexão acausal com morte que acabou de acontecer, se houver renascimento. Entretanto, talvez o renascimento seja demorado. Quando ferida, a chamada água viva e mortal pode regredir ao estágio de pólipo, forma jovem, e começar o ciclo de vida novamente. Em alguns aspectos, certos organismos podem facilitar sua própria morte. Talvez a evolução não ter desenvolvido uma maior regeneração para algo tenha a ver com renascimento. Não estou dizendo com isso que tem um propósito consciente. Considera-se que não tenha um fim a alcançar como processo. A aparente falta daqueles propósitos pode não significar que não exista um propósito. Pondera-se haver um desejo inconsciente de retorno ao útero materno. Existe o impulso de morte contra si próprio, conforme Freud. Talvez a hipótese do renascimento tenha a ver com racionalização, regressão, projeção e negação, e não seja verdadeira. Ainda assim, é a hipótese sobre vida após a morte que consideramos ser a melhor. A tanatose é um comportamento em que o animal finge estar morto. Já a camuflagem serve para que ele não seja visto por presas ou predadores. Se houver renascimento, mesmo que ocorra em lugar distante do local onde se falece, talvez exista na morte traços de disfarce desenvolvidos pela evolução, os quais nos dificultam perceber que há um renascimento. A natureza pinta obras bastante interessantes. Adentra-se para a gestação, onde poderá reiniciar protegido, embora tenha animais que são liberados de forma considerada desprotegida para nascer. Se houver renascimento em outra espécie, o ser estará disfarçado também para aquele ser que o conceberá, caso isto tenha a ver com aquilo. Disfarçado, entre aspas, visto que agora ele vai ser de fato dessa espécie, se ocorrer assim e isto tiver a ver com aquilo, até falecer. Mesmo que exista renascimento, a forma de animais pode ou não ter a ver com isso.
Talvez se renasça na espécie pela qual foi predado na vida anterior, ou em uma pela qual esta é predada. Borboleta não preda. Embora exista a possibilidade de renascermos em seres de outras espécies, acho que ser humano renasça em um ser humano ou em espécie bastante parecida. Acredito que tenha surgido um tipo de definição natural que pode englobar mudança de espécie entre renascimentos. Ocorre a autotomia da cauda, para a lagartixa não ser pega facilmente, depois a cauda se regenera. Como dissemos, isso e aquilo não são renascimentos no sentido de nossa hipótese, mas quem sabe não nos ajude a compreender o renascimento, se houver. Alguns animais morrem após a reprodução. Uma das vantagens de ter prole talvez tenha a ver com dar continuidade à própria existência que ocorre através de renascimento. Isso pode estar entrelaçado por questões para além do nosso conceito comum de causa. Conforme Richard Dawkins, somos máquinas de sobrevivência desenvolvidas por genes que garantem a própria replicação deles. Se renascemos e acontecer de amanhã todas as espécies deste planeta entrarem em extinção, quiçá não renasçamos mais. Pode ser que renasçamos em outro planeta ou não. Mesmo que Deus não exista, quiçá exista renascimento. Eu poderia citar milhares de outras coisas que podem apontar para um renascimento ou não. Se houver Deus, existir renascimento faz muito sentido. Talvez um criador intencional tenha deixado pistas que apontem para um renascimento. Dependendo do local do buraco, um ser humano poderia ficar preso nele até o planeta acabar, se não precisasse se alimentar e não morresse. Depois estaria solto no espaço. Levantamos a questão. Jung está certo ao dizer que a felicidade perderia seu significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza? Em ampla perspectiva, talvez já estejamos no paraíso eterno.